Quando a gente fala em invasões holandesas no Brasil, é fácil imaginar só tiros, canhões e bandeiras se enfrentando. Mas a verdade é que esse episódio da história colonial brasileira foi muito mais do que um simples conflito militar. Foi uma disputa geopolítica global, com implicações econômicas, religiosas, culturais e até científicas. E claro, também teve muito tiro, porrada e bomba. Mas também teve arte, urbanismo, alianças inesperadas e, no fim das contas, um Brasil completamente transformado. Para entender por que os holandeses vieram parar aqui, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lembra da União Ibérica? Pois é, lá por volta de 1580, Portugal e Espanha passaram a ter o mesmo rei, Felipe II da Espanha. Isso durou até 1640. E por que isso é importante? Porque a Espanha estava em guerra com a Holanda, que tinha acabado de se tornar independente. Resultado: quando Portugal foi engolido pela Espanha, os inimigos da Espanha, incluindo os holandeses, passaram automaticamente a ser inimigos de Portugal também. E os holandeses, espertos e muito bem organizados, viram ali uma bela oportunidade. A Holanda, na época, era uma potência econômica crescente, tinha uma das marinhas mais eficientes do mundo e uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, ou BUIC, para quem gosta de siglas, que era quase um estado dentro do estado. Essa companhia fazia de tudo: comércio, guerra, colonização, e ela tinha um olho bem grande na principal riqueza das colônias portuguesas, o açúcar brasileiro. A primeira tentativa de invasão foi em 1624 em Salvador, na Bahia. Os holandeses até conseguiram tomar a cidade, mas não ficaram muito tempo por lá. Uma força luso-espanhola os expulsou em menos de um ano. Mas os holandeses não desistiram. Voltaram com mais força e estratégia em 1630, dessa vez mirando em Pernambuco, a região mais rica da colônia, com seus famosos engenhos de açúcar. Eles tomaram Olinda e Recife e, a partir daí, começaram a se expandir pelo Nordeste. Durante os primeiros anos, o conflito foi feio. Muitos senhores de engenho fugiram, houve queima de plantações, destruição de cidades. Mas depois, aos poucos, os holandeses foram se estabelecendo. E aqui entra um personagem fundamental, João Maurício de Nassau. Nassau era um conde holandês que assumiu o governo do Brasil holandês em 1637. E ele era diferente. Tinha uma visão moderna, progressista para a época. Trouxe artistas, cientistas, arquitetos, melhorou a infraestrutura das cidades, construiu pontes, fortalezas, canais, jardins botânicos. Recife, sob o governo de Nassau, virou uma das cidades mais desenvolvidas do continente americano. Aliás, ele também permitia uma certa liberdade religiosa, algo impensável no Brasil católico de então. E não para por aí. Nassau também se esforçou para fazer alianças com os luso-brasileiros, incluindo até alguns senhores de engenho. Fez acordos, renegociou dívidas, ofereceu crédito, tentou de verdade criar uma sociedade mista. Só que essa calmaria não durou. Em 1644, Nassau foi chamado de volta à Holanda por pressões políticas. E aí, meu amigo, a coisa degringolou. Sem Nassau no comando, os conflitos se reacenderam. Os colonos portugueses, que já estavam desconfiados dos protestantes holandeses, se organizaram em resistência. Começaram a surgir líderes como André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira e, talvez, o mais famoso de todos, Henrique Dias, um homem negro livre que comandou tropas de ex-escravizados. E também Felipe Camarão, líder indígena que teve papel crucial. Olha só a diversidade das forças de resistência. O conflito culminou em dois grandes embates. A primeira Batalha dos Guararapes, em 1648, e a segunda Batalha dos Guararapes, em 1649. Essas batalhas, travadas nas matas de Pernambuco, são consideradas por muitos como o nascimento do Exército Brasileiro.
já que uniram brancos, negros e indígenas num mesmo esforço militar, mesmo que, claro, cada grupo tivesse seus próprios interesses. Depois de muita luta, os holandeses foram perdendo força. Em 1654, Recife foi reconquistada pelos luso-brasileiros e, assim, terminou o domínio holandês no Brasil. Mas, como toda boa história, o final não apaga o impacto. O período das invasões holandesas deixou marcas profundas no Brasil. Recife ganhou infraestrutura moderna. Artistas como Frans Post e Albert Eckhout registraram paisagens indígenas e cenas da colônia que hoje são documentos históricos valiosíssimos. Cientistas estudaram a fauna, flora e clima do país, e o episódio provou pela primeira vez que brasileiros, ainda que nem soubessem que eram brasileiros, podiam se unir para defender seu território. Mas também é importante lembrar que esse foi um conflito dentro de um sistema colonial. As motivações principais não eram liberdade ou independência, mas controle econômico, açúcar, poder, impostos. A vida dos povos indígenas e dos africanos escravizados seguiu sendo marcada por violência e exploração, tanto sob os portugueses quanto sob os holandeses. No fim das contas, as invasões holandesas no Brasil são uma janela fascinante para entender o mundo do século XVII, um mundo em disputa, onde religião, comércio, ciência e guerra se misturavam. Um mundo onde o Brasil começava a tomar forma, não como um país ainda, mas como um território cada vez mais complexo, multicultural, desigual e profundamente conectado ao que estava acontecendo do outro lado do oceano. Se você curtiu entender melhor essa parte da história, que vai muito além dos livros didáticos, já deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais gente que também quer aprender de um jeito leve e direto. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios da nossa viagem pelo passado do Brasil. E comenta aí, o que mais você quer ver por aqui? Que outro tema da história do Brasil você acha que precisa ser contado com mais verdade e menos enrolação?